Bom dia, pessoal. Hoje estamos nos encontrando aqui em tempo real. Eu estou aqui em Valinhos, na casa da Beth, e feliz de estar no Brasil. E, então, hoje nós vamos começar com um texto do Cherubim, que é sobre a poesia. E, e antes de começar, eu gostaria de dizer por que esse texto, né? Por que a poesia. E Cherubim tem um livro, né, que se chama justamente A Poesia do Futuro. Eu creio que aqui eu já trouxe alguma coisa disso, desse estudo de Chirolubindo. E, então, poesia, hoje em dia, parece uma coisa do passado, uma coisa assim que eu acho que para muita gente a poesia ficou assim, irrelevante. Enquanto que para Chirolubindo, a poesia é provavelmente a linguagem do futuro. E como nós vamos nos aproximando assim do final da vida divina, quer dizer, do livro, né? Estamos ainda assim, vai levar ainda tempo, mas estamos já praticamente nos últimos capítulos. E os dois próximos capítulos, a particularidade desses dois próximos capítulos que nós vamos ainda enfrentar, é justamente sobre a visão de Sri Aurobindo do futuro. Né? Como que ele fez todo esse percurso, né, que nós estamos como que tentando percorrer. E esse capítulo que nós estamos lendo agora é é o último onde ele justamente expõe como que ideias ou como que ainda meio filosófico, né? Mas os dois próximos que vamos ver no futuro é justamente a visão dele de como será essa sociedade, de como será esse mundo, né? Que nós acompanhamos até então, é, na história da vida divina do livro. Então eu pensei isso, quer dizer, se a poesia, se Rubino considera a linguagem do futuro, talvez a gente possa ter uma reflexão um pouco, né, sobre a poesia, mesmo porque cada semana ou cada mês nós temos uma apresentação de Savitri, que é, digamos, a poesia por excelência. E se a gente pensa na poesia, é, os grandes épicos da história, seja no Ocidente, seja no Oriente, quando eu falo Oriente, eu falo sobretudo da Índia, porque eu não conheço, digamos, os grandes outros, né? Mas os grandes épicos, a Ilíada, a Odisseia, os Lusíadas, foram escritos em linguagem poética. Então é como se esses autores daquele período, eles consideravam, ou nem pensavam, quer dizer, não era, eu acho que não era uma coisa do pensamento, de escolha, era uma coisa que vinha naturalmente naquele ritmo, naquela linguagem, naquela maneira de expressar. É como se não houvesse nem a possibilidade de que aquilo que eles traziam pudesse ser expresso de uma outra maneira. E daquilo vinha, eu imagino que vinha naturalmente, fluía neles, já em uma linguagem poética, com que a prosa não poderia expressar aquilo que eles traziam, né, esses autores. E, então, assim, a poesia é é essa abertura, é essa possibilidade de abertura a diferentes planos, né, de intuição, de conhecimento, de descoberta. E então eu pensei, quer dizer, a minha ideia foi essa, justamente trazer um pouco dessa, dessa percepção sobre a poesia, a partir do chamamento da visão de Aurobindo, para que a gente consiga, como pode dizer, nos abrir mais, né,
a esse aspecto da visão de alguns seres humanos, nessa visão que só a poesia pode expressar, né? Então, nós temos esse texto hoje. Eu não lembro mais quando, mas eu sei que eu já apresentei aqui alguma, eu já trouxe aqui alguma coisa desse livro, né, a Poesia Futura, mas não me lembro quando. E então temos hoje um que se chama A Essência da Poesia. Então, vamos ler um pouco sobre a essência da poesia. Qual é, então, a natureza da poesia, sua lei essencial? Qual é o poder mais alto que podemos esperar dela? Qual é a música suprema que a mente humana, buscando em todas as direções, no caminho para suas amplitudes mais vastas, suas profundezas mais secretas, seus cumes mais altos, pode extrair desse instrumento autoexpressivo? E como, a partir disso, pode surgir a possibilidade de seu uso enquanto mantra do real? Então, são perguntas, né? Então, aqui, quando ele diz qual é o poder mais alto que podemos esperar da poesia, quer dizer que a poesia não é qualquer poesia, que não é só escrever em versos, que quer dizer que é um poder mais alto. Quando ele fala aqui de um poder mais alto, justamente é porque quando a poesia pode expressar uma intuição, uma visão mais alta, assim, mais elevada, né? Então, qual é o poder mais alto que podemos esperar da poesia? Qual é a música suprema que a mente humana pode extrair desse instrumento autoexpressivo? Então, ele fala de música, né? Quer dizer, o som, a sonoridade, a qualidade mântrica da poesia. Então, como, a partir disso, pode surgir a possibilidade de seu uso enquanto mantra do real? Então, o real aqui, com letra maiúscula, e, e mantra nós sabemos o que é, e o real, imagino que sabemos também o que é, esse real, que é a realidade que nós sabemos que existe, mas ainda não, como não temos muito acesso, né, a essa realidade sutil, essa realidade que nos circunda, essa realidade, esse olhar para essa realidade, que de fato é esse real, é uma questão também do olhar, né, como se no momento que a gente muda o olhar, como pode perceber esse real. Mas, enfim, então, Turbino fala dessa poesia. Então, qual é a música suprema que a mente humana, buscando em todas as direções, no caminho para suas amplitudes mais vastas, suas profundezas mais secretas, seus cumes mais altos, pode extrair desse instrumento autoexpressivo? Então, nessa busca para esses caminhos, para as amplitudes, profundezas, seus cumes, então ele como usar a poesia para expressar isso? Não é que necessitemos gastar energia em um esforço vão para definir algo tão profundo, tão elusivo e indefinível como o sopro da criação poética. Romper em pedaços a harpa de Sarasvati e seus milhares de cordas, sob o pretexto de fazer uma análise científica, é um divertimento estéril e estreito. Porém, continuamos a necessitar algumas intuições para nos guiar, algumas descrições úteis que servirão para iluminar nossa busca. Fixar desse modo, não por definição, mas por descrição, as coisas essenciais da poesia não é nem impossível, nem um esforço não lucrativo.
Então, Sarasvati é uma das um dos quatro aspectos, grandes aspectos da Mãe Divina. E é ela que é, assim, as artes, né? As artes. Então, ela tem um instrumento que não é bem uma harpa, né? É uma vina, eu acho, é um instrumento indiano. Mas então ele diz, romper em pedaços a harpa de Sarasvati. Quer dizer, com a mente científica, a mente lógica, racional, cartesiana. É, então, para poder fazer querer definir a poesia com essa mente, então seria como que romper o instrumento de Sarasvati. E aí seria assim, seria uma análise científica, então isso seria um divertimento estéril e estreito. Então, não é através disso que a gente vai saber o que é poesia. Mas ele diz, porém, continuamos a necessitar algumas intuições para nos guiar, algumas descrições úteis que servirão para iluminar nossa busca. Fixar desse modo, não por definição, mas por descrição, as coisas essenciais da poesia não é nem impossível, nem um esforço não lucrativo. Quer dizer, que vale a pena justamente buscar essas descrições, essa ajuda, digamos, essas intuições, esse como trazer isso para a linguagem poética. Então, aqui encontramos dois erros comuns. A um, a mente comum, não instruída, é mais exposta. Há um erro, né? A mente comum é mais exposta a um tipo de erro. Ao outro, o crítico demasiado instruído, ou o artista, ou o artesão demasiado consciencioso intelectualmente. Para a mente comum, que a julga, que julga a poesia, sem verdadeiramente entrar nela, a poesia parece não ser mais que um prazer estético da imaginação, do intelecto e do ouvido, um passatempo elevado ou nobre. Se isso fosse tudo, nós não teríamos perdido nosso tempo a buscar seu espírito, seu objetivo interior, sua lei mais profunda. Qualquer coisa graciosa, agradável, melodiosa, com uma ideia bonita, seria suficiente. Então é o que Chopin nos diz, né? É interessante ele dizer, né, a poesia para a mente comum, que a julga sem verdadeiramente entrar nela, a poesia parece não ser mais que um prazer estético da imaginação, do intelecto e do ouvido. Então, essa coisa do som, né, do ouvido, sempre volta, que a poesia tem isso, né? A poesia tem o som, tem o ritmo, tem a rima, né? Então, a poesia realmente soa diferente, né, no ouvido, né, que ele diz. Mas como que é considerado muitas vezes um passatempo nobre, um passatempo elevado. Então ele diz, se isso fosse tudo, nós não teríamos perdido nosso tempo a buscar seu espírito, seu objetivo interior, sua lei mais profunda. Qualquer coisa graciosa, agradável, melodiosa, com uma ideia bonita, seria suficiente. Então, Cherubino diz como que ele mesmo não teria se dado ao trabalho de fazer o estudo que ele fez para, eu não diria nem estudo, né, mas como o que ele escreveu sobre a poesia, se isso fosse só isso. Então, qualquer coisa graciosa, agradável, melodiosa, uma ideia bonita, então seria suficiente. Então, ele não teria perdido tempo a buscar o espírito da poesia, o objetivo interior, a lei mais profunda da poesia. Então, se ele fez isso, é porque isso existe. Da poesia, como de todas as artes, certamente esperamos que nos dê prazer. Mas o prazer exterior dos sentidos, e mesmo o prazer interior da imaginação, são apenas os primeiros elementos, pois estes deverão não somente ser refinados,
a fim de satisfazer as supremas exigências da inteligência, da imaginação e do ouvido, mas em seguida eles deverão ser elevados ainda mais, e em sua natureza, alçados para além das alturas mais sublimes que alcançaram, a fim de tornar-se o apoio de algo que as ultrapassa. Senão, eles não poderão nos conduzir em direção às alturas onde vive o mantra. Então, vamos ver, é muito interessante isso que ele diz. Então, da poesia, como todas as artes, certamente esperamos que nos dê prazer. Mas o prazer exterior dos sentidos, e mesmo o prazer interior da imaginação, são apenas os primeiros elementos, pois estes elementos deverão não somente ser refinados, a fim de satisfazer as supremas exigências da inteligência, da imaginação e do ouvido, mas em seguida eles deverão ser elevados ainda mais, e em sua natureza, alçados para além das alturas mais sublimes que alcançaram, a fim de tornar-se o apoio de algo que as ultrapassa. Então, mesmo quando ela vai, se alça além das alturas mais sublimes que alcançaram, aí ela se torna justamente o apoio de algo que os ultrapassa. Senão, eles não poderão nos conduzir em direção às alturas onde vive o mantra. Eu chamo a atenção, assim, que ele Shirobino retorna a coisa do ouvido, que justamente por exemplo, os rishis, uma das coisas que uma das capacidades, né, que eles tinham era não só a visão, mas a audição, que eles ouviam a palavra, né, eles ouviam a voz, né, e traduziam isso, digamos, na linguagem védica, que nós já vimos em algum momento, mas essa coisa do ouvir esse som, ouvir essa palavra, é justamente essa origem do mantra, né, quando esse ouvido se torna realmente aberto, realmente conectado, tudo isso está conectado. Então, justamente, isso pode nos conduzir em direção às alturas onde vive o mantra. Então, o mantra, se a gente pensa realmente na origem, se a gente pensa nos Vedas, é, essa linguagem era, a importância era tal do som, que eu acho que nós não temos ideia, quer dizer, o mundo contemporâneo não tem ideia desse som, do que poderia ser esse som. É, a exatidão, né, a clareza, a perfeição desse som da linguagem, para que ela pudesse ter uma força, né? Isso tinha que ter uma precisão, uma exatidão, uma clareza que, minha impressão é que hoje em dia não se pode nem ter ideia do que era. Quer dizer, assim, o que a gente considera hoje mantra, que a gente recita como mantra, que, claro, sempre tem a sua força, mas é como que é inimaginável como isso poderia ter sido naquela época, né? Assim, milhares de anos atrás, né? Com a pureza desse mantra, que era ouvido, né, diretamente. E, então, é como se, como quase que impossível, né, de reproduzir esse, essa, essa audição, essa reprodução do que se ouvia. Então, justamente aí que era onde alcançar justamente as alturas onde vive o mantra. Por conseguinte,
A poesia não cumpriu sua obra realmente, ao menos sua obra mais alta, enquanto não elevar o prazer do instrumento para transmutá-lo no deleite mais profundo da alma. Uma Ananda divina, um deleite interpretativo, criador, revelador, formador, um reflexo inverso, se poderia dizer, da alegria que a alma universal sentiu quando, em uma imensa liberação de energia, ela fez ressoar nas formas rítmicas do universo a verdade espiritual, a vasta ideia interpretativa, a vida, o poder, a emoção das coisas, condensada em uma visão criadora original. Uma tal alegria espiritual é aquela que a alma do poeta sente, e que, quando ele pode conquistar dificuldades humanas de sua tarefa, ele consegue derramar também em todos aqueles que estão preparados para recebê-la. O deleite não é somente um divino passatempo, ele é um grande poder de formação e de iluminação. Por outro lado, o crítico, de certo tipo, ou o artista intelectualmente consciencioso, com frequência falarão da poesia como se ela fosse, sobretudo, uma questão de técnica, uma técnica impecavelmente correta, ou, quando muito, primorosa. Então, essa coisa da alegria, como uma alegria espiritual, é aquela que a alma do poeta sente. E que, quando ele pode conquistar as dificuldades humanas de sua tarefa, ele consegue derramar também em todos aqueles que estão preparados para recebê-la. É isso aqui, o que ele diz agora, o deleite não é somente um divino passatempo, ele é um grande poder de formação e de iluminação. Tem uma flor que a mãe chama o êxtase do poeta. É uma flor, a vistéria, uma flor que uma trepadeira, que faz uma floração assim maravilhosa. Eu não sei, eu nunca vi aqui no Brasil, mas você encontra muito no Japão, tem fotos assim de jardins cobertos assim dessa flor, e também na Europa. E então, assim, o êxtase do poeta, então, o que ele chama aqui, uma tal alegria espiritual é aquela que a alma do poeta sente, e que, quando ele pode conquistar as dificuldades humanas de sua tarefa, ele consegue derramar também em todos aqueles que estão preparados para recebê-la. Então, a gente tem que estar preparado também para receber a poesia. Quer dizer, não é todo mundo que tem acesso ou que pode estar aberto a esse tipo de linguagem, né? Então, o deleite não é somente um divino passatempo, ele é um grande poder de formação e de iluminação. Quer dizer, entrar nesse êxtase, nesse deleite, é um grande poder, ou lhe dá um poder de formação, de iluminação. Então, por outro lado, o crítico, de certo tipo, ou artista intelectualmente consciencioso, com frequência falarão da poesia como se ela fosse, sobretudo, uma questão de técnica, uma técnica impecavelmente correta, ou, quando muito, primorosa. E aí vem, quer dizer, a poesia tem vários tipos de poema, né? E Chorobino explorou vários, né? Ele explorou os versos longos, ele explorou os sonetos, ele explorou a poesia livre. Então, como se essa linguagem, ela pode ter uma estrutura, mas ela pode ter também uma grande liberdade. Mas mesmo na estrutura,
ela pode expressar esse deleite, ela pode expressar esse êxtase. Certamente, em toda arte, uma boa técnica é o primeiro passo para a perfeição. Mas existem tantos outros passos, a todo um mundo além, antes que você possa chegar perto daquilo que busca, de tal modo que mesmo uma falha na execução não impedirá que uma alma ardente e dotada possa criar uma poesia das mais elevadas que desafia os séculos. Além disso, a técnica, por mais indispensável que seja, ocupa um campo ainda mais restrito, talvez na poesia, do que nas outras artes. Primeiro, porque seu instrumento, a palavra rítmica, é mais rico em elementos sutis e imateriais. Então, certamente, em toda arte, uma boa técnica é o primeiro passo para a perfeição. Mas existem tantos outros passos, a todo mundo além, antes que você possa chegar perto daquilo que busca. Então, é isso que ele diz aqui, é assim, muito de tal modo que mesmo uma falha na execução não impedirá que uma alma ardente e dotada possa criar uma poesia das mais elevadas que desafia os técnicos, eu desculpe, desafia os séculos. Além disso, a técnica, por mais indispensável que seja, ocupa um campo ainda mais restrito, talvez, na poesia do que nas outras artes. Primeiro, porque seu instrumento, a palavra rítmica, é mais rico em elementos sutis e imateriais. A poesia está ligada ao som, né? Se a gente pensa o que se considera assim, o som original, assim, o som criador, né? Que é o Om, ele não só é ritmo, como ele é palavra. E, então, o instrumento é a palavra rítmica. Então, aqui é interessante, porque não é. Ela pode ter falhas técnicas, né? Mais em cima, mas isso não impedirá que uma alma ardente e dotada possa criar uma poesia das mais elevadas que desafia os séculos. Quer dizer, não necessita ser, não é necessariamente a poesia tecnicamente perfeita, né? Quer dizer, ela pode ser, sobretudo, ele diz, sobretudo na poesia, mais do que nas outras artes, né? Porque o instrumento da poesia é a palavra rítmica, e ela é mais rica em elementos sutis e imateriais. Em seguida, porque, por ser o mais complexo, o mais flexível, o mais diversamente sugestivo de todos os instrumentos de que dispõe o criador artístico, ele tem mais possibilidades, quase infinitas, em múltiplas vias do que qualquer outro. A palavra rítmica possui um elemento sutilmente sensível. Seu valor sonoro, um elemento inteiramente imaterial. E seu significado, o valor de pensamento, e ambos esses valores, seu som e seu sentido, juntos e em separado, possuem um valor de alma, um poder espiritual direto, que é infinitamente a coisa mais importante que possuem. Bom, a gente não pode deixar de pensar em Sartre, claro, né? Porque quando fala em poesia, e esse nível de poesia, esse nível de ritmo, de palavra rítmica, do som, a gente não pode deixar de pensar em Sartre, como Cherubino explorou, assim, como buscou realmente assim por anos, incansavelmente,
esse, esses valores, quer dizer, o valor do pensamento, o valor do som, o sentido, que a palavra e o sentido da palavra e o som da palavra, é, esse valor da alma, quer dizer, esse poder espiritual direto. Então, isso é sábio. Eu acho que não existe uma outra poesia que põe isso tudo junto, né? Essas qualidades todas. E, nesse sentido, o Cherubino nos deixou justamente esse legado. Quando ele fala da poesia, ele nos deixa. Então, assim, Savitri é isso, é o que o Cherubino nos deixou. Como para dizer assim, olha, é possível. E essa é a linguagem. E embora isso nasça com um pequeno elemento sujeito às leis da técnica, quase de imediato, quase no início de seu voo, seu poder se eleva mais além do domínio próprio a toda lei de construção mecânica. E essa forma de linguagem leva em si, quando alcança seus cumes, um elemento que se avizinha do império do inefável. De fato, a poesia determina sua própria forma. A forma não lhe é imposta por alguma lei mecânica ou exterior. Mesmo que todo outro artista, desculpe, menos que todo outro artista, o poeta necessita para criar manter os olhos fixos ansiosamente na técnica de sua arte. É como, é, é como se, eu nem sei bem como falar disso, porque eu nunca tive nenhuma, como se pode dizer, talento, né, para a poesia. E escrever em forma poética, né? Mas aqui quando ele diz como que a poesia determina sua própria forma. Então, não é imposta por alguma lei mecânica ou exterior. Mas a menos que todo outro artista, o poeta necessita para criar, manter os olhos fixos ansiosamente na técnica de sua arte. Quer dizer, é como se ele tem isso, essa coisa da técnica da arte, e ao mesmo tempo a forma vai tomar, essa poesia, o que vai vir para esse poeta, vai determinar a sua própria forma. Quer dizer, é isso que eu entendo disso. E quer dizer, não pode ser imposta por nenhuma lei mecânica, que deve ser assim ou não, deve ser. Não. É como se. Por isso, justamente, o poeta ele deve saber, deve conhecer, ter os olhos nisso e, ao mesmo tempo, deixar, quando essa inspiração desce, deixar que ela tome sua forma. Quer dizer, é isso que eu entendo, o que ele diz aqui. Mas, quer dizer, fugir dessa construção mecânica, né? Porque essa forma de linguagem leva em si quando alcança seus cumes, um elemento que se avizinha do império do inefável. É como se a palavra, o som da palavra, como que se torna outra coisa, quase. Se a gente conseguisse esse dom, então, se a gente pensa no futuro, e a gente vai ver isso descrito, digamos, nos dois últimos capítulos, né, da vida divina. Então, nessa vida gnóstica, nessa vida de conhecimento, então, seria essa, que linguagem? Qual é a linguagem com a qual esses seres vão se comunicar? Então, não é essa palavra, como a gente está aqui falando, é a palavra que vem assim, da boca, né? Dura, quer dizer, vem do corpo, é uma coisa como que física,
Mas como é que vai ser essa palavra? Então ele disse, é um elemento que se avizinha do império do inefável. Quer dizer, então mesmo essa voz, como será a voz do ser gnóstico, né? Como será a voz? Como é que ele vai falar? Ele não vai falar como eu estou falando aqui, provavelmente. Não é essa voz, né? É outra coisa. E então assim, para mim é um convite assim a gente sonhar, né? Poder elevar o pensamento a esse futuro, né? Que vai ser toda essa transformação, né? Então, como será a voz? E são das perguntas que Arjuna faz a Krishna. Como é que a gente identifica esse ser, né? Como é que ele caminha? Como é que ele fala? E Krishna não responde. Então, a gente não tem a resposta de Krishna, mas tem a pergunta de Arjuna. Então, ele deve possuir essa técnica, sem dúvida. Porém, na chama da criação, o sentido intelectual dela torna-se uma ação subordinada, ou mesmo um mero murmúrio em sua mente. E em seus melhores momentos, ele pode permitir-se, de certa maneira, de esquecê-la completamente. Porque então, a perfeição de seu movimento sonoro e de seu estilo chega ou brota inteiramente como a forma espontânea de sua alma. Eu imagino que é como, a gente pode fazer um paralelo, uma comparação com outras formas de arte, a dança ou a música, ou a mesma pintura, quando você chega a uma técnica primorosa, e aí como que se sente livre, né? E dançar espontaneamente, fazer os sons espontaneamente, pintar espontaneamente, é como que essa técnica lhe dá uma segurança, lhe dá uma base, e a um certo momento ele pode se permitir de esquecer isso completamente. Porque então é a perfeição de seu movimento sonoro, daí que surge, daí que brota, como se fosse a forma espontânea de sua alma. Então, essa forma espontânea que expressa a si mesma em um ritmo inspirado e uma palavra inata, revelada, assim como a alma universal cria as harmonias do universo pelo poder da palavra secreta e eterna dentro dela, deixando a parte subconsciente de sua natureza cumprir o trabalho mecânico na onda de um arrebatamento espiritual secreto. É essa linguagem superior que constitui a expressão poética suprema, o elemento imortal em sua poesia, do qual basta pouco para salvar do esquecimento o resto de sua obra. Aí vem um termo sânscrito que, com certeza, é a confirmação do que ele está dizendo. Então, é essa linguagem superior, quando ele chega a isso, né, que constitui a expressão poética suprema, o elemento imortal em sua poesia, do qual basta pouco para salvar do esquecimento o resto de sua obra. Do poeta, né, falando do poeta. Então, voltando à vida divina, é, eu gostaria de propor
Eu gostaria de propor que a gente comece hoje nossa leitura da vida divina pelo primeiro parágrafo. Não todo, mas alguma passagem do primeiro parágrafo que eu gostaria de associar a isso que nós estamos conversando hoje. Então, vamos abrir a página 25, se alguém tem, para quem tem o livro. Então, vamos diretamente ao texto, onde ele diz: a primeira preocupação do homem, quando seu pensamento despertou, e ao que parece, sua preocupação inevitável e última, pois sobrevive aos mais longos períodos do ceticismo e retorna depois de cada banimento, é também a mais alta que seu pensamento pode considerar. Ela se manifesta no pressentimento da divindade, no impulso à perfeição, na busca da verdade pura e da beatitude sem mistura, no sentido de uma secreta imortalidade. Então, me chama a atenção justamente assim, porque pensando na poesia, que ele diz, quer dizer, essa primeira preocupação se manifesta no pressentimento da divindade, no impulso à perfeição, na busca da verdade pura e da beatitude sem mistura, no sentido de uma secreta imortalidade. É como se esses elementos são os elementos que vão se manifestar mais tarde, né, na forma poética, de certo modo. Quer dizer, é esse pressentimento da divindade, esse pressentimento, essa percepção de uma coisa que está por trás das aparências, né, que existe por trás de tudo e que a gente não consegue perceber, não consegue pegar, né? Então, é, eu associei isso justamente com essa capacidade do verdadeiro poeta, né, de pegar isso. Então, eu acho muito bonito esse pressentimento da divindade. No impulso à busca da perfeição, no impulso à perfeição, na busca da verdade pura e da beatitude sem mistura, no sentido de uma secreta imortalidade. Então, as antigas auroras do conhecimento humano nos deixaram seu testemunho dessa constante aspiração. Então, essas antigas auroras do conhecimento humano, elas foram se desdobrando, né? E se a gente pensa no movimento poético, desde assim, né, os Vedas, que a gente conhece, que é coisa conhecida, né? Onde se tem textos, coisas escritas mais antigos, com coisas concretas e escritas que foram deixadas, tem essa coisa poética já, né? Você pode identificar essa linguagem. Então, são como que, em cada momento dessa evolução humana, houve essa necessidade de expressar o conhecimento através de uma linguagem particular. E não era uma linguagem verbal, escrita de qualquer maneira, mas era justamente como expressar esse pressentimento da divindade, como expressar esse impulso à perfeição, como expressar. Então, essa evolução, digamos, da linguagem, imagina, da linguagem, de como se passou desse pressentimento, esse pressentimento também foi se desenvolvendo. Então, a certo momento, mesmo no tempo dos Vedas, ele não era mais um pressentimento, era um contato, né, direto, quer dizer, eles realmente ouviam, eles tinham visões, eles tinham esse contato, né, com isso, já não era mais um pressentimento, mas esse pressentimento como se foi se desenvolvendo, ele foi evoluindo, ele foi se concretizando cada vez mais. O que começou como um pressentimento, ele foi tomando certa forma. E a melhor forma, parece, era a forma poética, né? O ritmo poético, o som da palavra e o poder da palavra. Então, eu queria só. E continuando, hoje vemos uma humanidade saciada, mas não satisfeita com a análise vitoriosa dos aspectos externos da natureza.
preparando-se para voltar a seus anseios primeiros. A primeira fórmula da sabedoria promete ser a última. Deus, luz, liberdade, imortalidade. Então, não sei, eu fiz uma associação, talvez eu viajei um pouco. Não sei se para vocês é claro, ou se foi uma viagem minha, mas assim, eu senti isso muito ligado a essa ideia de que nós, um certo momento, né, talvez ainda esse ano, nós vamos concluir esse capítulo, e aí vai ser realmente uma outra viagem. Os dois últimos capítulos, assim, é uma viagem bastante, é, como você pode dizer, assim, poderosa, né? Porque é como que Cherubim começa a nos convidar, né, para visualizar essa nova sociedade, para visualizar como seria a ação desse ser gnóstico e como seria justamente essa sociedade baseada ou vivendo o conhecimento. Então, para mim, assim, nada melhor do que esse começo da vida divina, que esse parágrafo que nós lemos, assim, esse trecho, é assim, como que diz tudo já, né? Ele vai nos levando. E, e a poesia, né? Que nós lemos hoje, essa poesia. Então, eu fiz eu estou numa viagem, e eu espero que estou conseguindo trazer vocês na minha viagem, mas foi uma coisa assim que me veio assim com muita clareza, e eu espero ter conseguido expressar um pouco disso. Então, vamos ver no final se alguém faz algum comentário sobre isso. Então, vamos voltar ao nosso capítulo, que é na página 830, nosso capítulo, continuando o nosso capítulo de hoje. Então, eu gostaria de começar do alto da página, esse primeiro parágrafo, foi o último que nós lemos o mês passado, e para nos remeter um pouco, nos colocar um pouco no ritmo, né, no processo do que nós vamos ler, né, do que vamos continuar lendo hoje. Então, vamos começar com esse capítulo, esse parágrafo que nós lemos a vez passada. Então, a evolução espiritual obedece à lógica de um desdobramento sucessivo. Só pode fazer um novo passo essencial e decisivo quando o passo essencial precedente tiver sido conquistado de maneira segura. E mesmo se pudéssemos reduzir ou saltar certas etapas menores por uma ascensão rápida e brusca, a consciência deveria voltar atrás para assegurar-se de que o terreno percorrido foi solidamente anexado à nova condição. É verdade que a conquista do espírito supõe a execução em uma vida, ou algumas poucas vidas, de um processo que, no curso comum da natureza, pediria um modo de proceder lento e incerto, que levaria séculos, ou mesmo milênios. Mas tudo depende da rapidez com que as etapas são atravessadas. Uma rapidez maior e mais concentrada não elimina as próprias etapas ou a necessidade de ultrapassá-las sucessivamente. Ele fala aqui da evolução espiritual, né? Então, a gente vai ver adiante, quer dizer, a evolução como a natureza seguindo o seu processo, a natureza, a evolução material, a evolução vital, a evolução mental, como a gente vive. Então, isso foi seguindo o seu percurso. Mas então, quando chega na evolução espiritual, obedece à lógica de um desdobramento sucessivo, né? Só pode fazer um novo passo essencial e decisivo quando o passo essencial precedente tiver sido conquistado de maneira segura. E a única coisa que me vem é Sri dele mesmo. Quer dizer, o cientista que Sri foi, né? Quem teve a ocasião de ler alguma coisa
das notas sobre o yoga de Sri Aurobindo, é, ver, quer dizer, o Sri Aurobindo cientista, como ele, a segurança, quer dizer, assim, ele fazia realmente experiências consigo mesmo, e, e aí observava, aí via quando dava certo ou quando não dava, e por que deu certo. Então ele tinha assim, uma análise, assim, uma clareza, uma honestidade, assim, impressionante. Quer dizer, para mim, o que vem, o exemplo que me vem é Cherubim, é a vida dele. Inclusive, se eu penso assim na vida divina, como ele escreveu em 1914, que ele começou a escrever em área, ele já tinha uma base. Ele, Cherubim, ele já tinha tido experiências, né? Assim, malgrado ele mesmo, porque ele diz, né? As coisas vinham para ele. Então, ele como que ele provou isso, quer dizer, você dá um novo passo essencial e decisivo quando o passo essencial precedente tiver sido conquistado de maneira segura. Então ele diz isso, quando você lê as notas do yoga dele, essa coisa assim de ter certeza, que vai, observa, vive, explora, e vê o que não dá certo, e vê o que deu. E se tiver que voltar atrás, volta atrás, né, para fazer de novo de outra maneira. Então, assim, eu não sei se alguém de nós pode ter algo assim semelhante a isso, mas talvez alguns cientistas, justamente nos laboratórios ou nos campos científicos, têm esse tipo de exploração. Mas em termos espirituais, quando ele fala a evolução espiritual, obedece à lógica de um desdobramento sucessivo. E mesmo quando tem uma coisa que acelera, um aspecto do ser que pode acelerar, a consciência deve voltar, observar e ter certeza que aquilo funcionou. E a mãe fala isso também no processo de transformação, né, do corpo, esse trabalho celular que ela fazia, como nada era garantido. Então, assim, é como que cada passo o sucesso é sempre, não é algo de sucesso, eu não encontro a palavra, mas para ter certeza é muito difícil. E às vezes tem que voltar atrás e observar, né, e ver. Aí tudo é muito pequeno, minucioso, que não tem grande, não são grandes gestos e grandes manifestações e grandes coisas visuais, né, que você pode provar. São coisas minúsculas, são coisas assim imperceptíveis quase, né, ao olhar normal. Então essa evolução espiritual tem uma lógica, mas essa lógica, esse desdobramento sucessivo pede justamente uma sinceridade, uma entrega absoluta. Então, assim, o que me vem à mente como ilustração é o caminho da mãe de Cherubim. Não me vem, eu não sei, quer dizer, alguém pode ver outras coisas, né? Mas eu mesma eu só posso ver o caminho deles. Como a gente pode trazer para a nossa vida própria, nossa vida de cada dia, né? Os pequenos progressos que a gente pode fazer. A gente pode tentar ver isso, né? Que mesmo se um dia a gente sente que fez um progresso, então ter certeza desse progresso. Não pensar que já são coisas conquistadas, né? Mas observar, ter a humildade de poder ir e acompanhar. Não, como é que diz em português? Se comprazer, como é que diz? Ter o prazer, né? Ah, não, eu já consegui fazer isso. Não, quer dizer, a humildade no campo espiritual, a humildade é fundamental, né? Então, assim, ter a certeza de que conquistou, mas conquistou porque pôde observar, porque pôde mesmo voltar atrás, né, para ter realmente confiança de que aquilo se afirmou. E aí continua. Acho que é isso mais ou menos que eu consigo ver aqui nesse texto. Mas então é verdade que a conquista do espírito supõe a execução em uma vida ou em algumas poucas vidas. Quer dizer, quando a gente chega no processo espiritual, ele fala, olha, em uma vida ou mesmo poucas vidas. Porque para a gente chegar até a esse momento espiritual, foram talvez milhares de vidas, né? Milhares de vidas.
Mas aí ele diz a conquista do espírito. Então a gente já está no ponto de dizer isso, a conquista do espírito, que supõe a execução em uma vida ou em algumas poucas vidas, de um processo que no curso comum da natureza pediria um modo de proceder lento e incerto, que levaria séculos. Como, por exemplo, o processo material, né, da matéria, o processo do, digamos, quando o espírito não era ainda, não estava ainda presente conscientemente. Não, quando ainda era lei na natureza, então isso era lento, né? E é interessante, numa carta para Sri Aurobindo, Pavitra, esse discípulo, né, um dos primeiros discípulos do Ashram, Pavitra, ele pergunta a Sri Aurobindo, ele diz a Sri Aurobindo que a impressão que ele tinha, vivendo no Ashram, é que ele tinha vivido já muitas vidas, como que ele tivesse já passado por muitas vidas naquele período. E Sri Aurobindo diz, é verdade. Quando você entra no yoga, você pode como que viver muitas vidas, assim, em uma vida. Então, assim, esse é o poder do Espírito, né? Então, ele diz aqui, a execução em uma vida ou em poucas vidas. Isso é muito importante. Se a gente pensa o tanto de vida que a gente viveu para chegar até aqui, e aí também nos diz isso, né? Que quando chega nesse momento do Espírito, então é verdade, em uma vida, em algumas poucas vidas. É um processo que no curso comum da natureza pediria um modo de proceder lento e incerto, que levaria séculos ou mesmo milênios. Mas tudo depende da rapidez com que as etapas são atravessadas. Uma rapidez maior e mais concentrada não elimina as próprias etapas ou a necessidade de ultrapassá-las sucessivamente. A rapidez maior só é possível com a participação consciente do ser interior. E se o poder da supranatureza já estiver em ação na natureza inferior, semi-transformada, pois assim, em lugar de passos incertos, na noite da inconsciência e ignorância, seriam passos dados em uma luz maior e com um poder maior de conhecimento. Acho que na vida espiritual não dá para ter pressa. A mãe dizia muito isso, nesse processo de transformação, tem que ter uma paciência infinita, né? Porque não dá para ter pressa, porque é um outro tempo, é outra maneira. E, ao mesmo tempo, não dá para ser preguiçoso, né? É como que tem que ter uma, essa aspiração, né? Essa coisa não é o querer porque eu quero isso, né? O querer do desejo, né? Mas essa aspiração constante, essa entrega constante, essa confiança constante. E, e, ao mesmo tempo, essa enorme paciência, porque não adianta ter pressa, né? Porque a pressa pode talvez nos enganar também, né? A gente pode achar que conseguiu, achar que chegou, e pode ser uma ilusão. Então, na vida espiritual, não vale a pena ter pressa. Tem que manter a chama brilhando e queimando, né? E chamando, mas sem pressa ao mesmo tempo. Eu penso acho que é no Isha Upanishad, né, que diz isso, né? Como é? Isso move e isso não se move. Isso está perto e ao mesmo tempo está longe. Quer dizer, na nossa mente, isso são dualidades, né? Quer dizer, o que está perto não pode estar longe. Está perto, está só perto. Mas aí eles dizem, né, no Upanishad, isso está perto e ao mesmo tempo longe. Isso move, mas isso não se move. Eu tenho a impressão que é isso que a gente tem na vida espiritual, esse movimento eterno, como se fosse imóvel. Eu estou falando isso, não é que eu tenho experiência, eu estou falando isso porque eu li. Então, eu posso imaginar isso, nessa coisa
A página é 830. E, é, então, essa rapidez maior que a gente busca, né, só é possível com a participação consciente do ser interior. E se o poder da supranatureza já estiver em ação na natureza inferior, semi-transformada, pois assim, em lugar de passos incertos na noite da inconsciência e ignorância, seriam passos dados em uma luz maior e com um poder maior de conhecimento. O primeiro movimento material obscuro da força evolutiva é marcado por um desenvolvimento gradual que dura éons. O movimento da vida segue uma progressão lenta, mas mesmo assim seu passo é mais rápido. Ele é concentrado em alguns milênios. A mente pode comprimir ainda mais a disponibilidade vagarosa do tempo e dar longos passos em alguns séculos. Mas quando o espírito consciente intervém, o ritmo da evolução atinge um grau supremo de concentração e acelera-se. Eu fico pensando no indivíduo, porque ele fala aqui em termos universais cósmicos. Mas se eu penso assim no indivíduo, nós temos isso em nós, né? Quer dizer, o plano físico, né? A matéria, o nosso corpo, ele é lento, ele é pesado, ele corresponde a isso. Esse primeiro movimento material, então isso é essa matéria. Então tem a vida, quer dizer, a vida é aquilo que move, que faz as coisas caminharem, que faz a coisa se desenvolver de certo modo. Então ela vai mais rápido. Então a mente pode ainda mais, ela pode dar longos passos em alguns séculos. Mas aí quando o espírito consciente intervém, o ritmo da evolução atinge um grau supremo de concentração e acelera-se. E aí, justamente, eu acho que quando nós lemos esse parágrafo o mês passado, eu lembro de ter comentado isso, como o Cherubindo fala disso também, como que é o momento do espírito. E essa sensação que nós temos que o tempo passa mais rápido. E é verdade. Ele diz isso, Cherubindo, em um diálogo com um discípulo. É verdade que nós estamos no tempo do espírito. Então, e ele falou isso em 1930 e algo, 35, por aí. Então, assim, o espírito, como nós estamos no tempo do espírito, então isso vai mais rápido. E isso é físico, nós temos a sensação que o dia já passou e a gente nem viu. Então já é a semana que vem e a gente nem sabe. E aí todo mundo, e é uma sensação que muita gente sente. Gente, o tempo está passando mais rápido, que impressão. Mas é uma realidade. Isso é uma realidade. Inclusive, a ciência está falando mesmo a Terra, o movimento da Terra, estão falando do eixo da Terra, estão falando do núcleo central da Terra, que está se movendo de outra maneira, então isso provoca também mudança. Então, tem uma coisa assim que está aí, né? Essa relação entre o tempo, o espaço, a vida, nossa vida, e nós nisso. Mas ainda assim, essa rapidez da trajetória evolutiva que permite queimar as etapas, só poderá produzir-se quando o poder do espírito consciente preparar o terreno e a força supramental começar a exercer sua influência direta. Na verdade, todas as transformações da natureza revestem a aparência de um milagre, mas é um milagre com método. As passadas mais largas da natureza apoiam-se em um terreno seguro. Seus pulos mais rápidos partem de uma base que dá segurança e certeza aos saltos evolutivos. Uma toda sabedoria secreta governa tudo nela, mesmo os passos e processos
que parecem mais inexplicáveis. Porque mesmo assim, quando a gente fala desses passos, desses movimentos, é, está longe do nosso tempo humano de uma vida. Vamos nem que olhar isso. Quer dizer, não é porque Schauberger fala que esse processo se acelera, que amanhã nós vamos acordar já transformados. Quer dizer, não é assim. Quer dizer, ainda para o ser humano, ainda para a natureza manifestada, para os nossos sentidos, de certo modo, eu acho que nossos sentidos, ainda é lento, ainda é, ainda toma tempo, né? Ainda tem o processo, ainda tem, porque ele fala que isso só é possível quando o poder do espírito consciente preparar o terreno. Então, é quando a força submental começar a exercer sua influência direta. Que a impressão que a gente tem é que ela já está exercendo, a supramente está em ação, mas só que nos nossos, para os nossos sentidos, isso leva tempo ainda. Não é quer dizer que é amanhã, né, ou depois de amanhã, ou a semana próxima. Isso está acontecendo. E mesmo a maneira, os resultados, tudo isso que isso envolve, é também muito longe da nossa percepção. Então, a gente não. É difícil acompanhar isso. Quer dizer, a gente pode ver sinais, né? Imagina, a gente pode ver elementos que a gente pode associar com esses movimentos, né? Que a vida não é mais a mesma de 20 anos atrás, ou a geração passada, ou quando eu era criança, quer dizer, o que mudou. Então, é uma coisa que é enorme, mas como se é muito mais do que uma vida. Então, essa lei do procedimento da natureza necessita uma gradação no último processo de transição, uma ascensão de degrau em degrau, um desdobramento de estados cada vez mais elevados que nos conduzem da mente espiritualizada à supramente. Uma passagem íngreme que não poderia ser superada de outra maneira. Acima de nós, já vimos, encontram-se estados sucessivos, níveis ou poderes graduados do ser que ultrapassam nossa mente normal. Escondidas em nossas próprias partes supraconscientes, existem zonas superiores da mente, degraus mais altos de consciência e experiência espirituais. Sem eles, não haveria elos, não haveria espaços intermediários para tornar possível essa imensa ascensão. De fato, é a partir dessas fontes superiores que o poder espiritual secreto age sobre o ser e, por sua pressão, efetua a transformação psíquica ou a mudança espiritual. Mas nas primeiras etapas de nosso crescimento, essa ação não é aparente. Ela permanece oculta e inapreensível. Então, antes que a gente chegue a esse nível espiritual, onde que ele fala no começo, essa evolução espiritual obedece à lógica de um desdobramento sucessivo. Então, a gente não está ainda conscientemente nesse nível espiritual. Então, é como se isso acontece justamente porque essas fontes superiores agem sobre o nosso ser. Então, aí eu volto ao primeiro parágrafo do começo, né, da vida divina, esses pressentimentos, né? Quer dizer, isso já é a ação, né? De fato, é assim que começa. São esses pressentimentos da divindade. Então, aqui é a partir dessas fontes superiores que o poder espiritual secreto age sobre o ser e, por sua pressão, efetua a transformação psíquica
ou a mudança espiritual. Mas nas primeiras etapas de nosso crescimento, essa ação não é aparente. Ela permanece oculta e inapreensível. No começo, aquilo que é necessário é que o toque puro da força espiritual intervenha na natureza mental. Então, há essa pressão, né? Mas a gente é inconsciente disso. Essa pressão que desperta deve deixar sua marca na mente, no coração e na vida e orientá-los em direção ao alto. Uma luz sutil ou um grande poder transmutador deve purificar, refinar e elevar seus movimentos e impregná-los de uma consciência superior que não pertence às suas capacidades e ao seu caráter normal. Acho que é claro, né? Como há um ponto na evolução humana onde tem isso que Chamuel falou, quer dizer, essa percepção, não é a percepção ainda, é como ele diz ali no primeiro parágrafo, né? Essas como que impressões, como que vagas, mas que são reais, que isso é o resultado dessa pressão dessas forças superiores, mas a gente ainda não tem a consciência aberta, quer dizer, o espírito não está desperto, né? Mas isso tem, ao mesmo tempo, isso que desce deve deixar sua marca na mente, no coração e na vida. E aí começa, e orientá-los em direção ao alto. Isso é muito incrível, né? Como essas, se a gente pensa assim, que isso em muita gente, isso é visto, a gente percebe, essa busca, né? Essa aspiração, isso como que a vida nos conduz, malgrado nós mesmos, porque essa coisa de como que o ser, essa pressão deixou uma marca. E como deixou uma marca na mente, no coração, na vida, e orienta em direção ao alto. Então é como se, mesmo com nossa natureza humana tão imperfeita, todos os desvios da vida, se a gente olha atrás na nossa vida, mas como essa marca foi ficando, né, foi sendo estabelecida na mente, no coração, na vida. Então, houve essa orientação em direção ao alto. Então, malgrado nós mesmos, muitas vezes, tem uma coisa que nos puxa, né, para uma coisa mais alta, uma coisa melhor, uma coisa mais luminosa, né? E mesmo se muitas vezes o vital, o físico puxa para trás, mas como houve essa marca, como diz aqui, essa descida, esses, essas forças do alto deixam sua marca. E é isso que nos conduz, né, durante a vida. Então, uma luz sutil ou um grande poder transmutador deve purificar, refinar e elevar seus movimentos e impregná-lo de uma consciência superior que não pertence às suas capacidades e ao seu caráter normal. Isso eu acho muito, muito bonito, né? Porque como essa coisa que nos guia, que é invisível na nossa pequena humanidade, que isso tudo não pertence às capacidades do caráter normal, né? Digamos, nossa, do indivíduo, do humano. Mas como há isso, há essa pressão, então, e isso pode ser feito do interior, por uma ação invisível, pela entidade psíquica e a personalidade psíquica. Então, é lá que isso atua. Então, por essa pressão, essa marca na mente, no coração, na vida, então isso que faz é como que desperta, né? Que ele toca esse psíquico e começa essa evolução. Então, não é indispensável sentir conscientemente a descida do alto. Então, tem um ponto na vida que a gente não sabe nada, quer dizer, é muito bonito, né? Isso, muito incrível, como essa coisa nos conduz, como nos leva, porque a presença do Espírito está aí.
em cada ser vivo, em cada nível, em todas as coisas. E porque ela está aí, a experiência de Satchitananda, da existência e consciência espirituais puras, do deleite de uma presença divina, de uma proximidade, de um contato divino, pode ser alcançada por meio da mente, do coração, ou dos sentidos vitais, ou mesmo da consciência física. Se as portas interiores estiverem abertas o suficiente, a luz no santuário poderá difundir-se nas câmaras mais próximas e nas mais distantes dos seres exteriores. É interessante saber isso, quer dizer, não é indispensável sentir conscientemente a descida do alto. Quer dizer, não é preciso nem que a gente sinta, né? No começo, né? Como se, como nós estamos vivendo na ignorância, isso atua. Então a gente nem tem consciência que alguma coisa está acontecendo, mas está acontecendo. Então, por isso que muitas vezes é importante a gente poder ter um olhar como que inteiro, né? Um olhar global da nossa vida nessa encarnação, né? Sendo a nossa infância, adolescência, nossa vida adulta, assim como de onde nós viemos, né? Como nesse nascimento e onde a gente se encontra agora, como isso foi guiado, sem que a gente soubesse, né? E aí a gente vai identificando, olha, isso aconteceu, eu nem sabia, mas é incrível. Aí você vê com outro olhar, você vê com outro olhar, porque agora alguma coisa já sabe que houve isso e que nós éramos inconscientes. Então, ele não é indispensável sentir conscientemente a descida do alto. Porque mesmo quando a gente não tem nenhuma consciência, que de fato a maioria de nós não tem, isso trabalha e conduz. A presença do Espírito está aí, em cada ser vivo, em cada nível, em todas as coisas. E porque ela está aí, a experiência de Satchitananda, da existência e consciência espirituais puras, do deleite de uma presença divina, de uma proximidade, de um contato divino, pode ser alcançada por meio da mente, do coração ou dos sentidos vitais, ou mesmo da consciência física. Porque eu imagino que, eu penso sempre ao longo da nossa vida, pode ter tido momentos assim de onde uma graça, onde uma coisa, assim, uma coisa pode ser rápida, uma percepção de alguma coisa, um sentimento profundo, uma pequena alegria diante de uma coisa, um, que é como se é algo que se abre, né? Aí não permanece, né? A maioria das vezes não permaneceu, mas é como que são sinais que isso existe, que está aí. Então, se as portas interiores estiverem abertas o suficiente, a luz no santuário poderá difundir-se nas câmaras mais próximas e nas mais distantes do ser exterior. Então, isso se espalha no ser, nas emoções, no pensamento, na comunicação, na relação. Então, isso é uma coisa que aos poucos se difunde. Então, a mudança necessária, a virada, pode também realizar-se por uma descida oculta da força espiritual. Sente-se o influxo, a influência, os efeitos espirituais, mas a fonte superior é desconhecida e não há o sentimento real de uma descida. Então, isso também é possível. Você pode ter isso, ou há uma descida oculta, mas você sente o influxo, a influência, os efeitos, mas não sabe de onde vem. Você não consegue fazer a conexão. Uma consciência tocada desse modo pode ser elevada até alcançar o ponto em que o ser se volta para o self, para o divino, e une-se imediatamente a ele.
Ela deixa o campo evolutivo e, se isso for sancionado, não deverá mais seguir um desenvolvimento gradual, nem etapas ou métodos. A ruptura com a natureza pode ser decisiva, pois a lei da evasão, uma vez possível, não é ou não precisa ser a mesma lei da transformação e perfeição evolutivas. Ela é ou pode ser um salto, um rompimento rápido ou imediato dos laços. A evasão espiritual é assegurada, e a única penalidade que permanece é a inevitável decadência do corpo. Porém, se a transformação da vida na Terra for a intenção, após esse primeiro toque de espiritualização, será preciso despertar para as fontes e energias superiores, buscá-las, ampliar o ser e elevá-lo até o plano de existência próprio a essas energias e converter a consciência à sua lei superior e natureza dinâmica. Então, essa mudança deverá ser feita passo a passo, até que os degraus da ascensão sejam transcendidos e emerjamos nesses espaços mais amplos, largamente abertos, de que falam os Vedas. Os espaços onde nasce uma consciência que é supremamente luminosa e infinita. Pois ocorre aqui o mesmo processo evolutivo que nos demais movimentos da natureza. Há um aumento e expansão da consciência, uma ascensão para um novo nível e uma integração dos níveis inferiores, uma elevação e uma integração nova da existência por um poder superior do ser, que impõe seu modo de ação, seu caráter e a força da sua substância energia a tudo que pode alcançar das partes da natureza evoluídas antes. A necessidade de integração torna-se um ponto de importância primordial nesse estágio mais alto das ações da natureza. Nos graus inferiores da ascensão, a nova assunção, a integração em um princípio mais elevado de consciência, permanece incompleta. A mente não pode mentalizar completamente a vida e a matéria. Há grandes partes do ser vital e do corpo que permanecem na região do submental e do subconsciente ou do inconsciente. Então, esse é um sério obstáculo ao esforço da mente em direção à perfeição da natureza, pois o submental, o subconsciente e o inconsciente continuam durante muito tempo a ter um papel no governo das atividades, ao introduzirem uma lei diferente da lei do ser mental, e assim permitirem à consciência vital e à consciência física rejeitar a lei que a mente lhes impõe e seguir seus próprios impulsos e instintos, desafiando a razão mental e a vontade racional da inteligência desenvolvida. Isso faz com que seja difícil para a mente transcender-se, ultrapassar seu próprio nível e espiritualizar a natureza, pois ela não conseguiria espiritualizar o que não pode nem mesmo tornar plenamente consciente, o que não pode mentalizar com segurança e racionalizar, pois a espiritualização é uma integração maior e mais difícil. Eu acho que ele está falando aqui do que foi dito aqui, quando há como que um salto. Ele fala na página precedente, como que um rompimento rápido ou imediato dos laços. A evasão espiritual é assegurada e a única penalidade que permanece é a inevitável decadência do corpo. Mas ele fala da transformação. E aí, então, eu acredito que o que ele diz aqui
Essa necessidade de integração, então, torna-se um ponto de importância primordial nesse estágio mais alto das ações da natureza. Nos graus inferiores da ascensão, essa nova assunção, a integração em um princípio mais elevado da consciência permanece incompleta. E quando há esse salto, isso permanece incompleta. Porque a mente não pode mentalizar completamente a vida e a matéria. Há grandes partes do ser vital e do corpo que permanecem na região do submental e do subconsciente ou do inconsciente. Então, a gente volta ao início do nosso parágrafo que a gente começou. A evolução espiritual obedece à lógica de um desdobramento sucessivo. Então, é um passo assegurado pelo passo precedente, né? Então, esse, como não houve, então, se houver esse salto, alguma coisa é incompleta. Então, esse é um sério obstáculo ao esforço da mente em direção à perfeição da natureza, pois o submental, o subconsciente e o inconsciente continuam durante muito tempo a ter um papel no governo das atividades, ao introduzir uma lei diferente da lei do ser mental e assim permitirem à consciência vital e à consciência física rejeitar a lei que a mente lhes impõe e seguir seus próprios impulsos e instintos, desafiando a razão mental e a vontade racional da inteligência desenvolvida. Então, isso faz com que seja difícil para a mente transcender-se, ultrapassar seu próprio nível e espiritualizar a natureza, pois ela não conseguiria espiritualizar o que não pode nem mesmo tornar plenamente consciente, o que não pode mentalizar com segurança e racionalizar, pois a espiritualização é uma integração maior e mais difícil. Não há dúvida de que, chamando a força espiritual, a mente pode estabelecer uma influência e uma mudança preliminar em algumas partes da natureza, em especial na própria mente pensante e no coração, que é mais próximo de sua província. Mas essa mudança é raramente total e perfeita, mesmo dentro de seus limites. E o que efetua é raro e difícil. Então, quando se a mente chama essa força espiritual, ela pode haver uma influência, uma mudança preliminar em algumas partes da natureza, em especial na própria mente pensante e no coração. Pode haver uma mudança, mesmo dentro de seus limites. Mas o que efetua é raro e difícil. A consciência espiritual, ao usar a mente, utiliza um meio inferior. E mesmo se introduzir uma luz divina na mente, uma pureza, paixão, ardor divino no coração, ou impor uma luz divina na mente, desculpem, eu pulei aqui. Então, a consciência espiritual, ao usar a mente, utiliza um meio inferior. E mesmo se introduzir uma luz divina na mente, uma pureza, paixão, ardor divino no coração, ou impor uma lei espiritual à vida, essa nova consciência deverá agir com certas restrições. Na maioria das vezes, pode apenas regular ou refrear a ação inferior da vida e controlar rigorosamente o corpo. Mas essas partes, mesmo se refinadas ou dominadas, não alcançam uma realização espiritual, não alcançam a perfeição e a transformação. Para isso, será necessário introduzir um princípio dinâmico superior que seja inerente à consciência espiritual e pelo qual, em consequência, ela poderá agir conforme sua própria lei e em sua luz e seu poder naturais mais completos e impô-los às partes do ser. Porém, mesmo essa intervenção de um novo princípio dinâmico, essa imposição poderosa, pode levar muito tempo para atingir seu objetivo, pois as partes inferiores do ser têm seus próprios direitos. E se devem ser verdadeiramente transformadas,
É preciso fazê-las consentir a sua própria transformação. Uau! É interessante isso aqui, né? As partes inferiores do ser têm seus próprios direitos. Quer dizer, a parte mental inferior, a mente, a vida, o corpo, tem seus direitos. E para serem verdadeiramente transformados, é preciso fazê-las consentir a sua própria transformação. Então, isso é interessante, como a mãe teve essa experiência, que ela insiste muito, como as células, a certo momento, como que aceitam serem transformadas, participarem. E ela tem essa experiência muito poderosa com a natureza com maiúscula, né? Onde, como que a mãe natureza, que aceita participar desse movimento transformador. Tem uma experiência da mãe, não sei bem onde a gente encontra isso, talvez numa das conversas dela, não me lembro bem o ano em qual, mas tem um momento que ela descreve essa experiência, né? Como, oh, mãe natureza, finalmente tu aceitaste participar. É muito bonito, assim, talvez a gente encontre isso no livro das flores, mas eu não tenho certeza. Mas essa coisa do aceitar, então nossas partes inferiores, o corpo tem que aderir, ele tem que dizer sim, a essa transformação. O vital tem que aceitar, a mente tem que aceitar, quer dizer, não adianta ficar impondo, né? Assim como tem que. É essa aceitação que possibilita, né, a transformação. Então, isso é difícil de obter, porque a propensão natural de cada uma das partes do nosso ser é preferir sua própria lei, seu Dharma, por mais inferior que seja, a uma lei ou Dharma superior que não sente ser o ser. Ela se agarra à sua própria consciência ou inconsciência, a seus próprios impulsos e reações, ao dinamismo de seu ser, à sua maneira de sentir o deleite da existência. Agarra-se a eles de modo ainda mais obstinado, se essa maneira for contrária ao deleite. Se for um caminho de obscuridade e sofrimento, pena e dor, pois essa lei também adquiriu seu próprio sabor, oposto e deturpado. Rasa. Rasa é o sentido do gosto, né? Da sensação do gosto, da sensação do prazer. Seu prazer na obscuridade e aflição, seu interesse sádico ou masoquista na dor e sofrimento. Mesmo se essa parte do nosso ser busca o melhor, é muitas vezes obrigada a seguir o pior, porque isso lhe pertence, é natural à sua energia, natural à sua substância. Em uma carta, Sri Aurobindo responde, ou faz um comentário a um discípulo, onde ele diz isso. É como se esse poder que as forças obscuras têm sobre o ser humano, é porque tudo isso responde. Quer dizer, é muito mais fácil responder a isso, porque nós estamos ainda nesse nível. Então, é muito mais fácil responder a isso do que responder a coisas mais sutis e mais elevadas. E, e daí a dificuldade da transformação. Então, uma mudança completa e radical só poderá efetuar-se pela intervenção persistente. Isso é importante, a intervenção persistente da luz espiritual e a experiência íntima da verdade, poder e beatitudes espirituais nos elementos recalcitrantes, até que eles também reconheçam que, na realidade, essa é a via para a sua plenitude, que eles mesmos são um poder diminuído do espírito e podem reaver, por essa maneira nova de ser, sua própria verdade e natureza integral. A essa iluminação opõe-se constantemente às forças da natureza inferior e, mais ainda,
as forças adversas que vivem e reinam graças às imperfeições do mundo e estabeleceram seus alicerces formidáveis na rocha negra da inconsciência. Então, um passo indispensável para ultrapassar essa dificuldade é a abertura do ser interior e seu centro de ação, pois a tarefa que a mente de superfície não podia cumprir começa então a tornar-se possível. A mente interior, consciência vital e mente vital interiores, a consciência física sutil e sua mente física sutil, uma vez que estão livres para agir, criam uma percepção superior, mais vasta e mais sutil, que serve de intermediária e é capaz de comunicar com o que está acima delas e com a consciência universal. E pode também aplicar seus poderes a todas as regiões do ser, a sobremente, mente consciente, vida subconsciente e mesmo a subconsciência do corpo. Embora não possa iluminar inteiramente a inconsciência fundamental, elas podem, até certo ponto, abri-la e entrar e trabalhar nela. É porque esses centros interior, o ser interior e seu centro de ação, que ele fala que é a mente interior, consciência vital, mente vital interiores, a consciência física sutil. Como são planos sutis, então elas podem servir de intermediárias. São capazes de comunicar com o que está acima delas e com a sobremente, com a mente subconsciente, é porque no plano sutil isso é mais, quer dizer, no plano físico é mais difícil, né? No plano dessa realidade física que a gente vive, né? Mas no plano sutil isso pode acontecer, essa comunicação, essa influência. A luz, o poder, o conhecimento e o deleite espirituais podem então descer além da mente e do coração, que são sempre os mais fáceis de alcançar e iluminar, ocupando a natureza inteira em toda a sua extensão. Eles podem impregnar de modo mais completo a vida e o corpo, e, por um impacto ainda mais profundo, abalar os alicerces da inconsciência. Mas mesmo essa mentalização e vitalização mais ampla, surgida de dentro, são ainda uma iluminação inferior. Podem diminuir a ignorância, mas não eliminá-la. Atacam os poderes e as forças que mantêm o domínio sutil e secreto da inconsciência e os obrigam a recuar, mas não os vencem. As forças espirituais que agem através dessa mentalização e vitalização mais vastas podem trazer luz, força e alegria superiores, mas a espiritualização total, a integração nova e mais completa da consciência, é ainda impossível nesse estágio. Se o ser mais profundo, o psíquico, toma a direção, então, de fato, uma mutação mais profunda, que não é mental, poderá tornar a descida da força espiritual mais efetiva, pois a totalidade do ser consciente terá passado por uma mudança psíquica preliminar que emancipou a mente, a vida e o corpo dos embustes de suas próprias imperfeições e impurezas. Nesse ponto, uma maior dinamização espiritual, uma intervenção plena dos poderes superiores da mente espiritual e sobremente podem ocorrer. De fato, esses poderes podem ter começado seu trabalho antes, embora apenas como influências. Mas, sob as novas condições, eles podem elevar o ser central até seu próprio nível e iniciar a nova e última integração da natureza. Esses poderes superiores já atuam na mente humana não espiritualizada, mas de modo indireto, que na nossa mente, a mente não espiritualizada ainda, né? Mas de modo indireto. E sua ação é fragmentária e reduzida.
Eles se mudam em substância e poder mentais antes de poder agir. E essa substância e poder são iluminados e intensificados em suas vibrações por essa influência, exaltados e cheios de êxtase em algum de seus movimentos, mas não são transformados. Porém, quando a espiritualização começa, e à medida que seus resultados maiores se manifestam, o silêncio da mente, a admissão do nosso ser na consciência cósmica, nirvana do pequeno ego na percepção do self universal, contato com a realidade divina, então as intervenções de uma dínamo superior podem aumentar e podemos nos abrir mais a elas. Elas podem assumir um poder de ação mais amplo, direto, característico, e essa progressão continua até que suas ações se tornem mais maduras e completas. É então que a passagem da transformação espiritual à transformação supramental começa, pois a elevação da consciência aos planos cada vez mais altos constrói em nós as gradações da ascensão à supramente, essa passagem difícil e suprema. Você lembra que a gente falou também, acho, no mês passado, sobre essas gradações, né? Da mente superior, a mente iluminada, a intuição, que vai até a sobremente, que essas, a gente passa por isso, né? Que são planos de consciência. Mas isso a gente vai deixar para o mês próximo, né? Que a gente continua, até agora nós vamos parar por aqui, que eu acho que houve muita informação hoje. Acho que eu falei muito. E vamos deixar um pouco, algum momento, se a gente quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa. Ah, encontrei. Não comentados. Eu vou comentar sozinho, porque eu fico sempre assim, totalmente empolgada, né? Assim, não empolgada não é a palavra, mas assim, muito tocada, não sei nem dizer, com a vida divina, que para mim esse livro eu não paro de repetir, eu não paro de repetir assim, o privilégio que a gente tem de Cherubim ter nos deixado isso. Quer dizer, a vida divina é assim um condensado de conhecimento, né? Como que uma síntese do conhecimento assim total.
E acho que quanto mais a gente lê, mais descobre, quanto mais a gente lê, mais sabe que não sabe nada. Então, assim, é, é assim, uma coisa incrível, assim, para mim, cada vez, assim, quando a gente tem esse encontro, né, no domingo, assim, que é a minha vez, eu fico muito intimidada, na verdade, assim, como, é sempre um desafio poder dizer alguma coisa sobre a vida divina e entrar, então, assim, eu fico muito, assim, como... E é verdade que tem dias que a gente consegue mais, tem dias que consegue menos, né, mas é sempre um desafio, né, a vida divina, é sempre um desafio. Mas, Ariamane, o que está Diga. me vindo aqui agora é que essa alegria da qual você falou, seja pela poesia, seja por onde for, ela jorra, ela jorra de você e nos alcança e vamos dizer assim, essas águas da alegria se unem de uma forma assim, que não tem nome, né? É É, inominável, não precisa dar nome, mas né? não precisa dar nome, mas o que eu sinto é a sua alegria e a minha alegria e a nossa É a alegria. nossa alegria. É a nossa alegria. É, é. Então, eu estou aqui com a Beth, aqui em Valinhos, o Paulo chegou ontem, passou o fim de semana aqui, né, para fazer um trabalho. E é sempre muito bom esses encontros, né, esses reencontros, na verdade. E, e é curioso, porque assim, estando aqui no Brasil, como você mesmo a gente está aqui, a sensação é diferente, né? Não sei se é o tempo horário, assim, o mesmo horário, mas é bastante diferente para mim, né? Estar aqui agora ou quando eu estou na Índia, que parece que é outro dia, parece que tem uma decalagem no tempo, então é como que a relação fica meio diferente, não é a mesma, a impressão que eu tenho. E, então, assim, muito bom. Olha, Amanda, me ocorreu na hora que você estava trazendo essa questão da poesia, como é que isso, é claro, você fez já aquele vídeo que é lindo, eu preciso até resgatá-lo, eu perdi alguns arquivos meus, aquele vídeo que foi feito sobre o seu trabalho é, das expressões, né, poético-teatrais lá em Auroville, mas eu fiquei pensando assim sobre como essa consciência que vem a partir desse texto, né, diz que Shri Aurobindo escreveu para nós e traz. Como que é isso para você que vem trabalhando há tantos anos nessa expressão, né, com esse grupo desse texto, dessa poesia, assim, não sei, fiquei assim pensando em como isso guia de alguma forma, né, seu trabalho, porque você falou, eu nunca tive essa veia poética, né, para escrever, mas como que é para você acessar esse texto e montar, né, essa poesia e trazer isso para a expressão? Não sei nem se é uma pergunta, mas acho que assim, eu fiquei curiosa de ver como isso toca, né, na Olha, profundidade da sua eu acho que sensibilidade. já na escola de dança, eu já tinha essa coisa muito ligada assim, à palavra, o gesto e o espaço. E, quer dizer, de fato, eu acho que eu sempre fui muito mais teatral do que dança. Quer dizer, eu fui para a escola de dança para encontrar Rolf. Mas o meu chamado sempre foi muito mais cênico, assim, teatral, nesse caso. E, e eu me lembro que já tinha feito alguma experiência com alguns estudantes na época, quando eu era jovem, assim, e com som, com poesia, com coisas assim, que é uma coisa que sempre me chamou, porque para mim sempre tem uma coisa entre o corpo, a voz, e o gesto espontâneo que nasce da palavra. Quer dizer, quando você não é o gesto à toa de fazer qualquer coisa, mas como a voz traz o seu próprio gesto. E, e claro que isso foi se afinando, primeiro com as peças de teatro de Chorobim, que não era ainda Sartre como tal,
Mas eu comecei com o Savitri, assim, porque alguém me pediu, em 99, foi a minha primeira experiência com o Savitri. E Aurélio já, foi a minha primeira experiência com Aurélio e com o Savitri, foi em 99. E foi uma descoberta, assim, uma descoberta que eu não sei explicar mentalmente. E, e é outra coisa, assim, quer dizer, sempre tem Savitri, mas essa combinação entre Savitri e os Upanishads ou os Vedas, que é essa combinação que a gente tem feito, e os poemas de Sri Aurobindo, é também no sentido que Sri Aurobindo fala. Na, eu penso que na Renascença, na Índia, quer dizer, a coisa da cultura e da espiritualidade indiana, onde ele fala dessas novas formas, quer dizer, como que buscar nesse conhecimento antigo e dar novas formas. Então, assim, eu tenho essa impressão também que essa exploração que eu tenho feito com os Upanishads, com os Vedas, sobretudo, ou mesmo com a Gita, é tentando isso, né, como que a gente criar novas formas para esse conhecimento que é eterno. Mas é uma coisa que eu não sei te explicar mentalmente, mas eu sempre fui chamada. Rolf, ele mesmo, ele na época, foi um trabalho que ele não desenvolveu depois. Eu posso até perguntar a Beth. Ele tinha um trabalho de palavras com as mãos, ou letras que formavam palavras com as mãos. Mas foi uma coisa que eu acho que eu fiz uma vez, quer dizer, foi uma coisa que ele explorou, mas não foi adiante. Eu não sei se ele foi adiante depois, mas na época da casa da escola de dança ou na casa, não. Mas eu sei que ele explorou uma coisa assim também, com gestos, né, que queriam dizer letras e palavras. E então eu acho que é sempre como ele pode dizer, como um enriquecimento, quer dizer, a vontade de ir além, né, do movimento. Mas você vai além, quer dizer, você põe a palavra, você põe o gesto. Não sei explicar, mas não sei se expliquei, se respondi a sua pergunta, mas é o que eu posso dizer agora no momento. Perfeito. Como eu disse, eu nem sabia se era uma pergunta, mas é como se eu quisesse te ouvir sobre isso, né, sobre esse texto junto com a sua experiência. Então, tá perfeito. Obrigada. Bom dia, Renan. Oi, Luciano. Bom dia. É, eu postei no grupo do WhatsApp, no outro celular, uma imagem de Maha Sarasvati, Hum, que é do Museu Nacional da Índia. hum. É uma imagem muito bonita, assim, né? Não, é É, um aspecto lindo da mãe, da Sarasvati. na verdade, é uma escultura, não é uma imagem, uma escultura toda feita pela tradução seria junco, acho que junco ou palha, né? E ela é assim, um cisne, com aquele instrumento que É, você falou, que eu também não sei o nome, é. e livros, né? Ou folhas de Não, eu leitura, né? conheço, Sarasvati. Então, essa imagem foi que Onde é o que você museu. publicou ela? Onde é que você pôs? No grupo do WhatsApp da casa. Eu não vi, não sei que grupo é esse, Não, não não, eu vi. botei agora. Eu botei agora. Ah, tá. É, eu, Eu eu, vou eu, olhar. eu tenho a foto. Eu não botei Tá, a minha foto, eu botei a foto que o museu abriu um concurso tá. para fotos dos Hum, indianos, e hum, daí achei essa foto, né, comum, né? Vale a tá. pena olhar em detalhes a foto, né? Eu vou Isso olhar. é muito rico de elementos, é Ah, maravilhoso. É uma escultura assim, em tamanho natural, né? ah, Acho que maior de tamanho natural. É hum, linda, é linda. tá, muito bom, muito obrigado. Então tá, por hoje.